Estamos de volta com o seu estilo de vida, o segundo bloco, e agora nós vamos falar a respeito dos cuidados necessários que se deve ter com os seus olhos e principalmente você que usa a lente, porque muitas das vezes o clima pode contribuir com algumas complicações, algumas alterações, não é mesmo, para quem usa determinados tipos de lentes de contato. E é a respeito desse assunto que você vai conferir no nosso quadro Fique por Dentro. E aqui ao meu lado já está o doutor, que é oftalmologista, Neusimar Pinheiro. Doutor Neusimar, bom dia. Seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Tami. Obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores do Estilo de Vida. Doutor, então vamos falar a respeito dos cuidados. Primeiro, quais os cuidados básicos que a pessoa deve ter com os seus olhos? Bom, primeiro a gente precisa dizer que o uso da lente de contato, quando bem feito, quando as pessoas tomam os cuidados básicos, é absolutamente seguro. As pessoas usam anos sem ter nenhuma complicação. Isso é preciso que a gente deixe bem claro. Nossa missão aqui não é causar pânico, nem medo, nem nada disso. Mas como a gente viu no bloco anterior no VT, é preciso que você tenha o mínimo cuidado de higiene, né? Então, a lente de contato, na maioria das vezes, são lentes que a gente chama de hidrofílicas, são as mais comumente utilizadas. Essas lentes elas têm um teor de hidratação muito grande. Então, nosso próprio olho tem uma flora bacteriana de micro-organismos normal. Então, a lente ela se contamina de uma forma muito fácil, não é uma coisa muito difícil a gente ver contaminação da lente de contato. Então, o que protege o nosso olho contra a possível invasão de micro-organismos é justamente a integridade da superfície. Então a gente tem que lembrar o seguinte, chama-se lente de contato porque ela entra em contato com a superfície do olho. E a superfície com a qual ela entra em contato chama-se córnea. A córnea é a nossa lente de contato natural. Nós temos uma lente de contato natural no nosso olho. A córnea está para o olho, eu costumo fazer essa seguinte figura, que fica mais fácil de entender. A córnea está para o olho, assim como o vidro está para o relógio. Então é uma película, tem forma de cúpula, transparente, e ela tem que ser transparente para a pessoa poder enxergar adequadamente. Quando ela começa a perder a transparência, aí já é uma outra situação. Então, a córnea é um tecido muito sensível, talvez seja o tecido mais sensível do nosso organismo. Só para a gente ter uma ideia, ela é 20 vezes mais sensível do que um dente. Quem já teve dor de dente sabe do que eu estou falando. Por isso que quando cai um cílio, cai um grãozinho de areia, a gente sente uma dor, às vezes até desproporcional. Então a pessoa que usa a lente de contato, ela começa a perder essa vantagem, ou seja, a sensibilidade começa a diminuir. E aí você associa a diminuição da sensibilidade e o desleixo que começa a acontecer com o passar do tempo, a pessoa começa a usar, começa a dormir, fica 4, 5 dias dormindo com a lente, às vezes fica até uma semana, 10 dias, já tem pacientes que ficam 15 dias com a lente de contato. Aí você às vezes machuca a superfície do olho e não sente desconforto porque já diminuiu bastante a sensibilidade da córnea. E aí é que o micro-organismo que já está na lente de contato aproveita e entra na córnea. E aí vira uma coisa grave, vira uma infecção que muitas vezes evolui rapidamente, dependendo do micro-organismo, ela pode ser rápida. Aí você tem uma infecção bacteriana ou por fungo, que demora, a do fungo geralmente ela é mais lenta, mas uma infecção bacteriana por uma bactéria muito agressiva, ela pode levar a consequências graves. E existem protozoários, que são as chamadas acantamoebas ou amebas de vida livre, que estão infelizmente, nos nossos meios aquáticos, nas praias de rio, nas praias de mar. Se a pessoa vai tomar banho de lente de contato e essa lente de contato fica impregnada com esse protozoário, com essa ameba, e tem a porta de entrada, que é aquele machucadinho na superfície da córnea, e ela entra na córnea, e as consequências são graves. Tá? E você falou a respeito da questão da pessoa que costuma dormir com as lentes. Esse hábito de dormir é prejudicial? Veja, vários estudos já mostraram que quanto mais tempo a pessoa fica com a lente de contato, mais ela está se expondo a pequenas complicações. Complicações mais comuns, como irritações, alergias, inflamações. E também, principalmente, ela está se expondo à diminuição da principal defesa do olho, que eu já mencionei, que é a diminuição da sensibilidade da córnea. Então, não existe vantagem nenhuma em dormir com a lente de contato. Eu costumo brincar com os pacientes e dizer o seguinte: se você dormir sem lente de contato, o seu sonho não vai ficar embaçado, você vai continuar vendo o seu sonho nitidamente. Então, não tem vantagem nenhuma dormir com a lente de contato. Então, vários estudos já mostraram que as complicações acontecem muito mais naqueles pacientes que ficam mais tempo se expondo ao uso da lente de contato.
Então é melhor não dormir de lente de contato. Agora é lógico, as lentes de contato hoje têm uma qualidade muito boa. De vez em quando, se a pessoa chega em casa, chega tarde, não quer tirar a lente de contato, uma vez pode fazer. Mas se você puder evitar dormir sem a lente de contato, é sempre melhor também. Algumas pessoas também falam da questão da lente de contato se perder dentro dos olhos. Isso pode acontecer ou não? Não, os olhos, né, a superfície do olho, ela é revestida por uma membrana que se chama conjuntiva, daí o nome conjuntivite, né? Então a conjuntiva, ela reveste a parte branca do olho, a parte exposta da esclera, e reveste também a parte interna da pálpebra. Então ela faz um bolso, não tem como a lente se perder dentro do olho. Então se a pessoa não está encontrando a lente, ela provavelmente já saiu, ela não fica presa no olho. Não existe essa situação. E quais são as doenças assim mais comuns que podem afetar os olhos? Tem glaucoma e uma Isso também... independente de lente de contato. Independente de lente de contato, né? Existe esse tipo de doença. E tem uma que eu gostaria de lhe perguntar, é o daltonismo, que a pessoa enxerga em preto e branco? Você tem, bom, as alterações oculares mais comuns que a gente vê no dia a dia do consultório são justamente as alterações que a gente chama da refração, ou seja, aquelas pessoas que precisam usar correção óptica para enxergar melhor. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia. E essas pessoas têm a opção então de usar óculos ou usar lente de contato ou, quando bem indicado, quando bem selecionado, o paciente pode submeter a uma cirurgia para corrigir. Então você tem hoje cirurgias de uma forma bastante segura. Você consegue corrigir tanto a miopia quanto a hipermetropia, associadas ou não ao astigmatismo, e até alguns casos de presbiopia também, que é aquela famosa vista cansada, que as pessoas começam a apresentar a partir de 40, 42 anos de idade. Então isso é a rotina do consultório. Agora, é importante frisar que a indicação para prescrição de óculos e a indicação para prescrição de lentes de contato é uma prerrogativa, por lei do nosso país, dos médicos oftalmologistas. Infelizmente, a gente vê o comércio indiscriminado, tanto de óculos quanto de lentes de contato. E aí a pessoa perde a oportunidade de ir ao oftalmologista e, ao fazer o exame para diagnosticar o seu problema refracional, ter diagnosticado outras doenças, como, por exemplo, o aumento da pressão intraocular, que pode gerar uma doença que chama-se glaucoma, que é uma doença que não tem sintoma nenhum. Ou então a pessoa que tem diabetes vai ao exame do fundo de olho e a gente diagnostica o começo de uma doença chamada retinopatia diabética, que é uma doença associada ao descontrole dos níveis de açúcar no sangue. As pessoas que têm diabetes e não controlam o diabetes, elas podem ter problemas oculares graves, que, se não diagnosticados precocemente, podem evoluir até de forma inadequada, pode levar até a cegueira. Então você tem várias, por exemplo, patologias como a catarata. Você vai fazer o exame, a pessoa faz o exame refracional e não melhora a visão, geralmente em pessoas acima de 60, 65 anos de idade, você pode diagnosticar a catarata, que é passível de correção com cirurgia. Então o exame oftalmológico de rotina, que detecta se a pessoa precisa usar ou não óculos, ele serve também para tudo isso, serve para a gente fazer um exame completo e assim proteger a saúde ocular do paciente. Ok, doutor Neusmar, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta para esclarecer mais dúvidas a respeito dos cuidados que se deve ter com os nossos olhos. Nós voltamos já.